Estamos dando início hoje ao nosso estudo Nefesh HaChaim. Vamos começar do começo. Shar Aleph Perek Aleph. A gente vai começar logo do primeiro portão do primeiro capítulo. E como dito na introdução, a função desse primeiro Shar, esse primeiro portão, é nos levar para a natureza do ser humano, para a essência do homem. Agora, não a essência psicológica, não a essência física, e sim a essência espiritual do ser humano, a Neshama dele. Por onde começar? Como encontrar, como conhecer a Neshama do ser humano? Não podemos começar de outro lugar, senão do Passuk que fala da criação do ser humano. Um Passuk, na verdade, temerário. Um Passuk que, a priori, se qualquer pessoa falasse uma coisa dessas, a gente diria que essa pessoa está completamente errada. É idolatria. Seria excomungada, expulsa da sinagoga, alguém que dissesse uma coisa dessas. O Passuk que fala da criação do ser humano diz que o ser humano foi criado à semelhança divina. A imagem divina. O quê? Como é possível falar que o ser humano foi criado à imagem de Akadosh Baruch Hu, se Akadosh Baruch Hu não tem imagem? Hashem não é corpóreo, ele não tem uma aparência, ele não tem imagem. Como a Torá fala para a gente que o ser humano tem a mesma imagem de Akadosh Baruch Hu? Isso é impensável. Alguém que falasse uma coisa dessa seria mandado embora, seria excomungado, tirado do judaísmo. Como falar uma coisa dessas? Como a Torá diz que o ser humano foi criado Betzelem Elohim, a imagem divina? Como é possível? O Rambam, em Moreh Nevuchim, na primeira parte, Moreh Nevuchim tem 3 partes. A primeira parte de Moreh Nevuchim, pelo menos o começo, o Rambam trata bastante de várias e várias palavras da Torá. Ele pega várias palavras e explica para a gente o significado delas. Porque as palavras que a Torá traz, nem sempre o significado contemporâneo, o modo como as pessoas expressam, é exatamente o sentido da Torá. Então, por exemplo, a palavra Machshavot. A palavra Machshavot, hoje em dia, é traduzida como pensamentos. Na Torá, Machshavot significa planos. Rabot Machshavot Belevish, muitos planos tem no coração da pessoa. Então, tem palavras que, às vezes, hoje em dia, na nossa linguagem, ela tem um significado, na Torá ela tem um significado diferente. Então, o Rambam traz palavras que são, a priori, sinônimos, a priori, palavras que têm o mesmo significado, e diz para a gente o que significa cada uma delas. 3 palavras que são muito parecidas são as palavras Tor, Tselem e Dmut. Vamos pegar só aqui para a gente entender melhor as palavras Tselem e Tor. Tselem é traduzido como imagem e Tor é traduzido como aparência. Qual a diferença entre a imagem e a aparência? Se a gente falar em português, é só uma questão de semântica, são as mesmas palavras, são sinônimos, aparência, imagem, não tem diferença nenhuma. Fala para a gente orar o seguinte, olha, na linguagem da Torá existe uma diferença entre Tselem e Tor. Tselem, traduzido como imagem, significa, na verdade, a natureza do que está tratando. Tselem Adam seria a natureza do ser humano, a natureza interna, não a aparência exterior. A aparência exterior, na linguagem da Torá, é chamada de Tor. Sendo assim, Tselem Elohim. O que significa o Tselem Elohim? O que significa a imagem divina? Não é a aparência exterior de Akadosh Baruch Hu, e sim a essência divina. A essência de Akadosh Baruch Hu. Baseado nisso, fala para a gente o Nefesh HaChaim, olha, se a gente pegar a palavra Tselem Elohim e tentar entender como foi criado o homem, qual é a essência do homem, e tentar dizer que a essência do homem é exatamente igual à essência de Akadosh Baruch Hu, a gente teria que começar agora a buscar qual é a essência divina, qual é o Tselem de Akadosh Baruch Hu, qual é a essência dele. E aí não teria fim. A gente teria que buscar as partes mais ocultas do Zohar, fala o Nefesh HaChaim. Então, escolhe o Nefesh HaChaim, seguir um outro caminho. Seguir o caminho dos Pashtanim, aqueles comentaristas que pegam a linguagem da Torá de uma forma um pouco mais superficial, digamos assim. Não superficial no sentido de que eles não se aprofundaram no assunto, e sim porque a Torá ela tem várias profundidades. A Torá, por exemplo, uma criança de 3, 4 anos começa a estudar a Torá, entende de um jeito. Com 10, 15, ele vai entender diferente. Com 30, 40, diferente. Com 80, 90, a mesma passagem da Torá, ele vai entender com uma compreensão muito mais profunda. Então, os Pashtanim, eles pegam a compreensão mais superficial da Torá, que ela também é verdadeira. Ela não é mais profunda, mas ela também é verdadeira. E nessa compreensão, a palavra Tselem tem um sentido bem mais simples. Não a essência divina, não a essência de Akadosh Baruch Hu, um caminho muito mais simples. Que o Nefesh HaChaim vai explicar no segundo capítulo. Já vamos chegar lá. Porque o Nefesh HaChaim fala para a gente o seguinte, olha, está escrito, por exemplo, no Passuk, David HaMelech fala, Dimiti lekehat bamidbar. David HaMelech fala que na época que ele estava sendo perseguido, ele tinha que fugir. Ele falou que ele se sentiu, ele era como
uma coruja no deserto. Uma coruja no deserto, ela voa de um canto para o outro, ela se esconde, durante o dia ela fica escondida, durante a noite ela consegue sair um pouco. David Amelech conta que quando ele estava sendo perseguido, ele se sentia, ele era como uma coruja no deserto. Durante o dia ele tinha que se esconder, à noite ele ia de um canto para o outro, ele não podia ficar muito tempo em um lugar só, ele tinha que mudar de lugar, ele estava com medo, estava preocupado, quem estava perseguindo ele. Fala Nefesh HaChaim, obviamente, quando David Amelech se compara com uma coruja no deserto, ele não quer dizer que ele tinha asas, que ele tinha os olhos bem grandes e que ele conseguia ver no escuro. Obviamente, quando ele se compara com uma coruja no deserto, ele simplesmente quer dizer que em algum ponto, não tudo, em algum ponto, ele se sentia parecido com a coruja. No ponto do movimento, justamente, no fato de que ele tinha que ir de um canto para o outro durante a noite. Quando a Torá fala que o ser humano foi criado à semelhança divina, fala com Nefesh HaChaim, não é em todos os sentidos. Não é que o ser humano ele realmente tem a imagem, tem a mesma natureza, tem a mesma essência de Akadosh Baruch Hu. Por que não? Embora o ser humano foi criado à semelhança divina, isso não é em todos os sentidos. O ser humano não é um pequeno Deus. O ser humano não tem toda a capacidade divina. O ser humano ele tem alguns pontos em que ele pode ser relacionado com Akadosh Baruch Hu. Em que ponto exatamente? Vamos explicar no segundo capítulo. O Nefesh HaChaim vai tratar disso principalmente no segundo capítulo. Mas, para não ficar sem nada aqui, vamos trazer duas opiniões. Duas opiniões do que é o Tselem Elohim. Em que sentido o ser humano foi criado à imagem divina. O Rambam fala que quando a Torá diz que o ser humano foi criado à imagem divina, é a capacidade intelectual, a sagacidade, a capacidade do ser humano de pensar. Diferente dos animais que agem instintivamente, o ser humano ele pode tomar decisões, ele pode fazer escolhas baseado no intelecto dele. Ele tem a capacidade de pensar. Mais ainda fala o Rambam, Tselem Elohim significa que o ser humano ele foi criado com intelecto porque através do pensamento ele consegue chegar em Akadosh Baruch Hu, ele consegue se aproximar de Deus. Tselem Elohim, isso está escrito junto, Tselem Elohim significa que o ser humano recebeu o Tselem, recebeu a inteligência, a capacidade de pensar, porque é isso que pode levar ele até Elohim, isso que pode levar ele até Akadosh Baruch Hu. Já o Meshech Chochma, e assim outros também trazem, que Tselem Elohim, qual a comparação entre o ser humano e Akadosh Baruch Hu? É no sentido de que do mesmo modo que Akadosh Baruch Hu ele tem livre-arbítrio, ele pode escolher o que ele faz, ele pode tomar decisões baseadas na pura vontade dele, assim também o ser humano. Akadosh Baruch Hu entregou ao ser humano a capacidade de tomar decisões, de fazer a sua própria escolha para o bem ou para o mal. Depende dele, mas está nas mãos dele tomar decisões. Nesse sentido, o ser humano é igual a Kadosh Baruch Hu. De forma alguma, nós podemos dizer que o ser humano é um mini-deus, o ser humano é um Deus por si só, é uma revelação divina nesse mundo. Não, o ser humano é um ser humano, a Kadosh Baruch Hu é Kadosh Baruch Hu. Existe uma diferença muito clara entre o Criador e a criação, entre Deus e o homem. Duas coisas completamente separadas que não podem ser unificadas no sentido de que são iguais. Então, o ser humano foi criado, B'Tselem Elohim, significa que em algum ponto, em um certo ponto, em alguma questão, em alguma característica, o ser humano pode ser comparado com a Kadosh Baruch Hu. Igual quando David Amelech diz que ele era como uma coruja no deserto, no sentido de que ele tinha que ficar mudando de um lado para o outro durante a noite, assim também, o ser humano é comparado com a Kadosh Baruch Hu em um ponto específico. Como vimos hoje, de acordo com o Rambam, a capacidade intelectual, de acordo com o Meshech Chochma, a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas, não ser obrigado a fazer as coisas instintivamente, ele pode decidir o que ele quer ou o que ele não quer, são conectadas essas duas questões, certo? O pensamento com o livre-arbítrio, os dois andam juntos, de certa forma. O Nefesh HaChaim vai trazer um outro sentido, baseado principalmente na palavra Elohim, no fato de que a Kadosh Baruch Hu tem vários nomes, e justamente o nome de Elohim foi escolhido aqui. A gente explica isso melhor no próximo capítulo. Bezerra Hashem, espero vocês em breve. Até mais.